Graça e paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus nobres companheiros em Cristo Jesus, para mim é uma alegria poder me dirigir até aos amados irmãos nessa série sobre o princípio da honra. E hoje a mim me dado a responsabilidade de estar compartilhando com os irmãos sobre honrar a Deus nas finanças. E eu quero corroborar com os nobres irmãos sobre alguns princípios bíblicos que nós podemos nos atentar para melhorarmos as nossas finanças, assim como também honrarmos ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu escolhi um texto para a nossa meditação, que é o livro de Provérbios, no capítulo de número 3, versículos 9 e 10. Que assim está registrado. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. É importante que antes de nós entrarmos propriamente nesses princípios bíblicos que nos ajudam a melhorar as nossas finanças e também honrar ao Senhor enquanto cristãos, é entendermos o significado da palavra honra. Nós podemos ver a palavra honra como conferir honras, dar crédito, merecimento, como também exaltar e glorificar. Então, nesse contexto, honrar ao Senhor com as nossas finanças é justamente exaltá-lo e glorificá-lo. Outra coisa interessante nós abordarmos sobre a questão das nossas finanças é que o Senhor tem nos constituído mordomos. A mordomia cristã. E dentro da mordomia cristã nós temos a mordomia do tempo e temos também a mordomia do dinheiro. Temos a mordomia das finanças. O Senhor tem nos constituído mordomos para sermos seus administradores. Outro sim é a respeito de nós, enquanto servos de Deus, em relação ao nosso testemunho. E isto é bem visível em Mateus, no capítulo de número 5, no versículo de número 16, quando Jesus trazia umas orientações aos seus discípulos, e ali ele abordava a respeito de sermos o sal da terra e sermos a luz do mundo. E mais propriamente no versículo 16, está assim registrado: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então, quando nós exercemos esta mordomia com esmero, quando nós exercemos a mordomia cristã dentro dos princípios bíblicos, inclusive das nossas finanças, nós temos uma convicção de que nós também estamos dando um bom testemunho, tanto para com os de dentro, também como para os de fora. E o nome do Senhor Jesus Cristo está sendo glorificado. Como poderíamos então, pastor Gerson, dentro dos princípios bíblicos, melhorarmos as nossas finanças e glorificarmos o nome do Senhor? E eu quero aqui destacar o primeiro ponto. Temos que trabalhar. Temos que trabalhar. O salmista no Salmo 128, versículo 2,
Assim nos diz o cânon sagrado. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Há quem diga que o trabalho dignifica o homem. Estamos sempre ouvindo que o trabalho é uma das consequências do pecado, porque o homem pecou e agora com o suor do seu rosto ele haveria de se sustentar. Mas eu quero aqui levar o trabalho no contexto de uma outra vertente. O trabalho dignifica o homem. E quando esse trabalho ele é feito com integridade, ele é feito com justiça, ele é feito com verdade, ele é feito com o cumprimento da palavra, ele não entra pelo contexto de se tornarmos roubadores e nem tampouco aceitarmos subornos. Nós vamos desfrutar o que o salmista diz aqui. Comerás o trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Isto fala de uma verdadeira prosperidade. E assim podemos exaltar e glorificar o nome do Senhor. O segundo princípio que eu vejo, e quando ainda para reforçar esse contexto do trabalho, quem não se lembra de José? José, a Bíblia registra que ali na casa de Potifar, onde José colocava a sua mão, o Senhor prosperava a casa de Potifar. O trabalho do justo o dignifica e exalta e glorifica o nome do Senhor. A segunda coisa, lançar fora a preguiça. A Bíblia diz para nós, no livro de Provérbios, no capítulo 26, no versículo de número 15, o preguiçoso esconde a sua mão no seio, enfada-se de a levar a sua boca. Quem não trabalha, não come. Salomão, ele traz para nós uma linguagem figurada, uma metáfora, quando ele fala a respeito da formiga, e ele diz, ó preguiçoso, vá ter com as formigas. Paulo ele chegou a enfatizar a respeito do trabalho, dizendo, ó, digno é o obreiro do seu salário. Então, irmãos, precisamos lançarmos fora a preguiça e não permitirmos que isto venha a ser um ato de desonra ao nome do Senhor. Quando esse trabalho ele também está dentro desse contexto de dignidade, de integridade, de justiça, de verdade, de cumprimento da palavra, não permitir que a acomodação tome conta da nossa vida, com certeza o Senhor faz-nos prosperar e nós podemos honrar o Senhor e exaltar o seu nome. Em terceiro lugar, se não trabalhar faz mal, não é algo que faz-nos prosperar e dignificar o nome do Senhor, o que dizer daqueles que trabalham demais? Temos que ser equilibrados também no nosso trabalho. E a Bíblia tem uma resposta para isso. No livro de Eclesiastes, no capítulo 10 e no versículo 15, diz-nos o texto sagrado: o trabalho do tolo a cada um deles fatiga, pois não sabem como ir à cidade. O dia, irmãos, tem 24 horas. Precisamos dividir e ter equilíbrio também no dia a dia com relação ao nosso trabalho. Não podemos roubar o tempo que pertence a Deus. Jesus diz, olha, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Precisamos ser equilibrados também no trabalho. Outra forma de dignificarmos e honrarmos o Senhor é administrarmos bem o que Ele tem colocado nas suas mãos. E isso eu falei no início dessa minha breve palavra. E está registrado também em Eclesiastes 3:13, que o escritor diz assim:
E também que todo homem coma e beba, e goze do bem de todo o seu trabalho. Isto é um dom de Deus. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê graça, para que nós possamos administrar da melhor forma possível aquilo que Ele colocar nas nossas mãos, com planejamento, ordeiramente, não com exageros, não comendo o pão da preguiça, não faltando com equilíbrio no tocante ao trabalho, colocando em primeiro lugar o reino de Deus. E aí vem o quinto ponto essencial. Temos que honrar a Deus. Temos que exaltar e glorificar o seu nome. E aí nós vamos para o texto do início, no capítulo 3, no versículo de número 9 e 10 de Provérbios, que diz-nos assim. Capítulo 3, versículos 9 e 10. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias da tua renda, e se encherão de mosto os teus lagares. O Senhor tem prometido para nós, queridos, nos abençoar, nobres companheiros e todos que me ouvem, com todas as sortes e bênçãos espirituais. Mas nós temos que sermos fiéis a Deus. Temos que sermos justos, íntegros, pessoas de bom testemunho, pessoas que falem a verdade, que cumprem aquilo que combina e promete. A Bíblia diz, não devais nada a ninguém a não ser o amor. Não roubadores, não deixar que venha nos subornar. E, enfim, dar crédito, dar honra, merecimento e exaltar aquele que é digno de toda a honra e de toda a glória. Pois assim fazendo, nós vamos desfrutar aquilo que está no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 7 e no versículo de número 12. A bênção do Senhor, ela vai nos acompanhar. Que Deus em Cristo nos abençoe. Lembrando sempre, ninguém vence a Deus em dar. Que a bênção da prosperidade acompanhe as nossas vidas e que nós tenhamos isso em mente, de que exaltar e glorificar ao Senhor e entregar aquilo que Ele tem nos dado, honrar o Senhor, louvar o Senhor com as nossas finanças, sermos bons administradores, fazendo bem a mordomia das finanças, do dinheiro. A bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores vai nos acompanhar. Deus em Cristo nos abençoe.